quando a gente fala sobre um novo conceito, se pensa um conceito, né, sobre o currículo, o Sacristã, que é um dos teóricos que a gente está trabalhando nessa disciplina, que consta aí no material curricular de vocês, ele vai dizer que o currículo ele não é um conceito. Tá? Então, dificilmente a gente consegue conceituar currículo, dificilmente, assim como outras áreas da educação, como didática. A gente não consegue conceituar didática, a gente consegue conceituar currículo. Por quê? Porque ele é uma construção cultural, porque é uma construção que está em total dinâmica, né? É algo que a todo momento ele é modificado, o conceito de currículo. Vejamos, a gente passa da LDB, a gente vai para PCN, a gente passa, transita pela Base Nacional Comum Curricular. Então, são conceitos que vão sendo construídos socialmente, historicamente, culturalmente, né? Isto é, não se trata de um conceito abstrato que tem algum tipo de existência fora e previamente à experiência humana, tá? Por quê? Porque quando o professor em sala de aula, ele percebe o feedback dos seus alunos, ele constrói um plano de aula, ele constrói um plano de ensino, né? Mas se o aluno ele não consegue dar uma resposta plausível, uma resposta, dependendo da resposta que o aluno dá, né, na execução desse plano de aula, o professor ele tem total autonomia de mudar, né? Ele tem total autonomia de mudar essa metodologia de ensino. Ou seja, ele não é obrigado a ensinar, né, tal qual o livro didático está propondo. Ele tem autonomia para transcender o livro didático. E aí cai novamente a ideia de identidade profissional que o professor construiu, né, na sua formação inicial, na sua formação continuada, né? Então, por isso que o Sacristão vai dizer que vai partir de experiências também humanas, né, da experiência do ser humano. É antes o modo de organizar uma série de práticas educativas. Então, o currículo tem a ver com práticas educativas, metodologias de ensino significativas, né? Como os sujeitos eles são inseridos no currículo, né? E aí a gente percebe nessa pequena imagem, né, que é justamente a imagem da nossa disciplina, que há vários construtores, né? São vários sujeitos que estão ali por detrás do processo de ensino-aprendizagem. Então, essa é a ideia do currículo. Então, são várias mãos construindo saberes, né? Então, pensar o currículo é pensar sua função social, ou seja, qual é a função social da escola. Será que a escola ela consegue responder aos anseios, né, aos desejos, às especificidades dos sujeitos que estão inseridos na escola, né? Será que o Estado ele consegue fazer realmente que a escola pública seja ofertado, né, a todos e todas? Então, essa que é a ideia. Qual a sua função social? Qual a função social do currículo? Será que é um currículo inclusivo ou é um currículo excludente, né? Pensar também nessa perspectiva. O currículo como uma experiência formal, ou seja, nós temos o currículo que são conteúdos, né? Pensar assim, são conteúdos que precisam ser trabalhados ao longo de um ano letivo, né? E também nós temos o currículo como experiência não formal, né? Que é um currículo onde o aluno já possui uma bagagem histórica, né? Já possui uma experiência de vida. Se a gente pensar a educação escolar quilombola, as especificidades das comunidades quilombolas, né, das escolas quilombolas, cada uma delas possui um currículo não formal, né? Como assim, Grace? Como assim, professora? Cada um deles possui dinâmicas de sociedade diferente, né, diferenciadas, dinâmica de comunidade diferenciadas, né, perdão. Possui aí saberes, possui aí as suas ancestralidades, as suas identidades, né, as suas memórias, que precisam também estar inseridos na escola, né, porque se não for desse jeito, né, se for totalmente diferente da realidade dos sujeitos ali presentes, a escola não vai fazer sentido. Então, é essa a ideia do currículo como experiência não formal. E o currículo enquanto interseção de práticas diversas, né? Pensar que a forma, metodologicamente, que eu trabalho um determinado conteúdo, com determinado conhecimento em uma sala de aula, vai ser totalmente diferente do mesmo conhecimento que vai ser passado em uma outra sala de aula. A forma, a metodologia, né? O trabalho no ensino de química, né, o conteúdo no ensino de química,
é pensar dessa forma, né, que o currículo ele transita por diversas áreas, né, desde a função social, desde a experiência formal, não formal e práticas diversas, né, e que o professor ele também tem um papel importante, né, nesse processo, quando a gente diz práticas diversas, porque é ele que vai construir a sua metodologia de ensino, né. O aluno ele tem um papel significativo, mas é o professor que vai ser o mediador, né, o professor é o mediador. Quais são as críticas, então, às teorias tradicionais sobre o currículo? Primeiramente, o currículo é um instrumento político, intencional, flexível e mutável, resultante da construção histórica e cultural da sociedade, ou seja, é um currículo que ele não é fechado no tradicionalismo, ele não é fechado no tecnicismo, ele não é fechado em uma única ideologia, tá? O currículo, ele tem um caráter social, ele tem um caráter político, ele tem um caráter econômico, ele tem um caráter cultural, tá? Então, ele é construído historicamente. As teorias críticas do currículo começaram a se desenvolver diante das contradições sociais, né? A gente percebeu os conflitos existenciais no momento da reforma protestante. Assim como a gente percebe hoje, né, as principais críticas, né, à Base Nacional Comum Curricular, que já passou por diversas, por algumas, né, modificações, por algumas reformulações, a fim de que o currículo realmente faça valer, né, a cara dos sujeitos, a diversidade dos sujeitos, né? Que sujeitos são esses? São sujeitos que estão na zona urbana, mas também que estão na zona rural, né? Que são sujeitos que são diferentes do Nordeste, do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste. Então, essas são as contradições que o currículo vai trazer, são as críticas do próprio currículo, né? A escola era vista não mais como instituição neutra, mas como um instrumento social que possuía uma parcela de contribuição nas desigualdades sociais. É perceber que a escola, e aí a gente vai falar um pouquinho de alguns autores que vão falar das desigualdades sociais, que vão falar nos aparelhos, né, enquanto ideologia de Estado, a escola ela não é neutra, tá? Ela está a serviço de uma sociedade, né? Quando a gente pensar o tradicionalismo, pensar o tecnicismo, em anos anteriores, em tempos anteriores na história da educação brasileira, cada um deles teve uma contribuição, quer seja de direcionar o sujeito para o mercado de trabalho, quer seja direcionar o sujeito para as universidades, para o campo do conhecimento, a construção de conhecimento, quer seja direcionar o sujeito para as pesquisas científicas, né? Enfim. Então, cada um dessas escolas, cada um dessas essas categorias, elas tiveram, né, uma contribuição. E pensar também que a escola, por conta dessa diversidade, essa ampla diversidade, ela pode ser aquela que vai contribuir ou não para as desigualdades sociais. Vai depender muito daquilo que nós pensamos enquanto currículo, né? Os modelos tradicionais de currículo restringiam-se à atividade técnica de como fazer o currículo. Então, hoje, nós não pensamos mais em técnicas, métodos e técnicas, né? Nós pensamos em metodologias, nós pensamos em algo que vá para além do conteúdo, né? Que vai fazer com que o aluno ele pense e repense o seu papel social na sociedade, que pense e repense a ideia de humanidade, né? A ideia de inclusão, a ideia de diversidade, né? A ideia de gênero, enfim, todas essas questões que são não são atuais, né? Mas que hoje a gente fala até com mais propriedade, né? E aí nós vamos falar um pouco de alguns teóricos como Louis Althusser, bem compassadamente, né? Bem amplamente, na verdade, falar um pouco de alguns teóricos que vão aí problematizar o currículo, não somente o currículo, mas a educação de uma maneira geral. O Louis Althusser é um dos teóricos da sociologia que vai pensar os aparelhos ideológicos do Estado. Para ele, nós temos aparelhos ideológicos e aparelhos de repressão, né? Os aparelhos ideológicos do Estado, nós temos aí a igreja, a família, a escola, né? Que são aparelhos que vão reforçar, né, a ideologia de Estado, que vão reforçar os conceitos de moral, de ética, esses conceitos mais amplos de sociedade, especificamente, né? Então, a escola seria aquela que vai exercer um poder, né? E esse poder do exercício da função social da escola é de reforçar as ideologias do Estado. Já como aparelho de repressão, nós temos aí
nós temos aí a Polícia Militar, um exemplo, né, que vai seria aqueles que vão colocar ordem, né? A ordem ao Estado, a ordem a fim de dar respaldo ao Estado, né? Aquela ideologia que está sendo proposto aí pelo Estado. Então nós temos o aparelho ideológico de Estado, né, de Louis Althusser, e que para eles, né, que atuava na dominação ideológica dos alunos, sendo responsável pela reprodução das relações existentes, tá? Então essa questão de dominante, dominado, dominação, exploração, o Althusser vai dizer perfeitamente, né, que a escola vai ser essa que vai reproduzir essas relações de força de dominação, né, dominação e exploração dos sujeitos. Temos aí também o Pierre Bourdieu, né, Jean-Claude Passeron, que são também teóricos da sociologia e que vai fazer uma crítica à escola, né, dizendo que a instituição escolar ela era responsável pela reprodução social, uma vez que transmitia uma determinada cultura como sendo a única válida e necessária. O Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, eles vão dizer que, na perspectiva cultural, nós estudamos uma determinada cultura, né? Nós nos apropriamos de uma determinada cultura, mas nós esquecemos de outras, né? Se a gente pensar a diversidade brasileira, e pensarmos aí, por exemplo, a Lei 10.639, que insere, né, a história e cultura africana e afro-brasileira no currículo escolar, pensar também a 11.645 de 2008, que vai falar sobre a necessidade de se trabalhar a história e cultura indígena em sala de aula, é uma forma de a gente perceber, né, que a escola, por um determinado momento, deixou de falar sobre culturas, né, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais global, mas falava assim de uma determinada cultura, né? Esquecia-se da cultura indígena, da cultura quilombola, das questões raciais de maneira geral, né? Para falar somente de uma cultura, ou seja, de um determinado conhecimento. E é essa crítica que Pierre Bourdieu vai trazer e o Jean-Claude Passeron também. E aí ele vai trazer a ideia de capital cultural, né? Que quando a gente se apropria da cultura, automaticamente a gente se constrói, né, enquanto sociedade. A gente se apropria, né, de algumas forças, né, sobretudo do conhecimento, né? Então a cultura ela vai fazer com que essa dinâmica de sociedade, essas relações sociais, elas sejam bem mais perceptíveis, né? E dependendo de como for, a ideia de dominação e exploração, né, a partir do capital cultural, da ideia de capital cultural, ela vai muito ser bem enfatizada, as desigualdades sociais vão ser muito bem enfatizadas, né? Porque se você não fala sobre as especificidades do sujeito, você automaticamente está negligenciando direitos, você automaticamente está negligenciando, né, vez e voz dos sujeitos vistos como minorias, né? A cultura que tem prestígio e valor social é justamente a cultura das classes dominantes, isso para Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron. Seus valores, seus gostos, seus costumes, seus hábitos, seus modos de comportar-se e de agir. E é só a gente pensar um pouco, qual é o ideal de beleza que foi construído no Brasil? Qual é o ideal de vida que foi construído no Brasil? Será que a gente pensa a diversidade ou a gente deixa de mão, né, deixa de se falar sobre a diversidade, né? Além disso, né, falar um pouco também sobre Michel Paul e Henri Giraud, né, que vai trazer aí outras críticas, né, sobre a valorização, sobre o currículo, e que vai falar que a necessidade, né, das críticas, as principais críticas agora do currículo, da necessidade de se falar sobre os significados sociais, né, quais são os significados sociais que são construídos, sobretudo nessa relação de valorização da cultura como condição necessária para a produção, né? Então, falar sobre a cultura, falar sobre identidade, sobre ideologias. Então, esses teóricos são mais teóricos da contemporaneidade e vai fazer com que a gente pense, né, os significados sociais, o currículo enquanto significado social, né? E quais são os outros olhares acerca do currículo, né? Lembrando a vocês que todos esses outros olhares que a gente vai falar, que eu vou trazer para vocês agora, de uma forma bem sucinta, são olhares que a gente vai trabalhar sobretudo na unidade 3, tá? Que vamos falar um pouquinho aí dos parâmetros curriculares nacionais, que vamos falar um pouco aí sobre a LDB e sobre a Base Nacional Comum Curricular, né? Pensar
o PCN, né, o Parâmetro Curricular Nacional, que é dividido em categorias, né, digamos assim, que é dividido aí em modalidades, e que vai falar, né, que vai pensar o currículo enquanto norteador do processo de ensino-aprendizagem, né? Pensar também a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que vai transitar no currículo, vai transitar na didática, que vai transitar na formação dos professores e professoras, no papel da escola, no papel da família, né? Que vai transitar aí na organização do ensino como um todo, no Sistema Nacional de Ensino como um todo, e pensar também a Base Nacional Comum Curricular, né, que vai aí falar um pouco das especificidades do currículo, né, de trabalhar o currículo no Nordeste é diferente de trabalhar no currículo do Norte, trabalhar o currículo no Sul e por aí vai, né. Então, esses outros olhares acerca do currículo é algo que nós vamos conseguir aprofundar na unidade 3, quando a gente for falar sobre as leis, né, as leis curriculares, tá bom? Então, galera, essa aqui foi a nossa unidade 1, tá? Nossa aula da unidade 1. Na próxima aula nós vamos estudar um pouco sobre as teorias pós-críticas, o currículo multiculturalista, o currículo e a questão racial. Tá? Falaremos também sobre o currículo e a teoria pós-colonialista e estudos culturais. E o currículo dos saberes profissionais e a prática escolar. Tá? Não deixem de acessar os materiais complementares. Lá estão alguns textos, inclusive textos para atividade, né, que corresponderá à unidade 1. Tá bom? E pesquisem também outros materiais, outros referenciais, a fim de que a gente possa aí aprofundar o nosso conhecimento, tá bom? Então, desejo a vocês bons estudos e até a próxima.